Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que estão entrando nesse momento para mais um dia em que nós iremos receber a palavra de Deus. Aleluia! Boa noite! A paz do Senhor, Vanessa, Tamara, Pastor Ricardo, a Kátia, Carolina, Karina, que sempre está aqui conosco, irmãos abençoados, que toda semana compartilha desse momento comigo. Louvado seja o Senhor, a Chael, Micaélida, que nesta noite todos nós possamos ser edificadas pela palavra de Deus. Você que está entrando, já vá entrando e encaminhando o link, esse aviãozinho aqui embaixo para todos os seus contatos. Mande aí, lembre eles, talvez estão aí em casa agora ociosos, assistindo televisão e mexendo no WhatsApp, no Instagram. Então seja um canal de Deus para edificar a vida do seu colega, do seu amigo, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, como Ele sempre tem feito a cada semana. E eu quero declarar e profetizar vida sobre você, de que a palavra de Deus que será liberada hoje vai penetrar no seu coração e vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Que é sobre isso que nós vamos falar. Profetizando vida. Amém? Glória a Deus. Para você que está entrando agora, boa noite. A paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa. Céus abertos estejam sobre nós. Na verdade, os céus já estão abertos sobre nós porque nós estamos em Cristo. Porque nós cremos na obra consumada de Cristo e por isso os céus estão abertos sobre nós. Porque os céus sempre estão abertos sobre Cristo. E nós estamos em Cristo, na posição, que nós desejamos permanecer, que é na posição de, onde Cristo está. E por causa disso nós cremos que os céus estão abertos sobre nós. Aleluia. Este é o dia que o Senhor separou para que você possa receber a palavra de Deus. Então vai entrando, vai dizendo boa noite, a paz. E já vai encaminhando aí o link para outras pessoas também serem edificadas através da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Nós somos filhos amados de Deus e nós cremos que o Senhor, assim como diz essa canção aqui, Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Nos braços do Senhor nós estamos seguros, nos braços do Senhor nós podemos descansar. Então nos braços do Senhor não há medo, não há ansiedade, não há angústia, não há tribulação, não há preocupação, porque nós cremos que nada nos faltará. No original, essa palavra nada nos faltará significa nós não teremos falta de coisa alguma. Então não há nada que eu e você venhamos precisar que o Senhor não possa suprir, porque Ele é o nosso bom pastor. Amém? Você possa começar essa devocional declarando essa verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Não me faltará a alegria, não me faltará a paz, não me faltará a fé, não me faltará o suprimento, não me faltará o que eu preciso, não me faltará a saúde, não me faltará nada, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Ele é o nosso bom pastor, aleluia. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar essa noite meditando na palavra de Deus. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa trazer luz aos nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente, para que nós venhamos receber a palavra do Senhor, não apenas como
né, um conhecimento, uma palavra dinâmica, didática, né, com a nossa mente natural, mas que ela realmente venha entrar no nosso coração, venha transformar a nossa vida, venha realmente trazer mudança de comportamento, mudança de atitude, porque é isso que o Senhor deseja, nos transformar através da sua palavra e a cada dia nós nos tornarmos mais e mais semelhantes a Jesus, refletirmos a glória de Deus. Amém? Então eu queria orar por você que está aí. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós queremos te louvar, te bendizer pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos juntos como igreja, conectados. Mesmo, ó Pai, que não estejamos de forma presencial próximo um ao outro, eu creio que o que nos une é a graça do Senhor. O Cristo que habita dentro de cada um de nós nos une, nos conecta. E eu creio, Pai, que mesmo distantes fisicamente, nós estamos conectados, aliançados, unidos em Cristo Jesus. E, ó Pai, agora nós te pedimos no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa trazer refrigério para a nossa alma, aquietar o nosso espírito, tirar toda preocupação, toda ansiedade, tirar, ó Deus, toda inquietação, que realmente possamos desfrutar desse momento. Sabemos que temos muitas coisas para fazer, sabemos que nós somos homens e mulheres de Deus intensos, homens e mulheres produtivos, porque o Cristo que habita dentro de nós nos faz assim, ativos, proativos, mas nesta hora, tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que precisa ser resolvido, nós entregamos nas Tuas mãos e declaramos que vamos receber o alimento da Tua palavra. Declaramos no nome de Jesus que a nossa mente agora está totalmente liberada para receber a palavra do Senhor. O nosso coração está conectado ao Espírito Santo de Deus para receber a palavra do Senhor. E eu quero declarar que essa palavra liberada vai penetrar, ó Deus, de maneira poderosa em nossa mente, em nosso coração, e vai transformar a nossa vida, porque é isso que a palavra do Senhor faz, ela transforma em nome de Jesus. E eu quero declarar que todos nós vamos receber a Tua palavra, nós temos o nosso coração aberto nessa noite para receber a Tua palavra como um maná vindo do céu, para nos nutrir, nos fortalecer em fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria só mencionar aqui, né? Todos vocês são muito especiais, são homens, né? Vejo alguns irmãos aqui, homens aqui, mas as mulheres estão sempre aqui comigo toda semana. Mas eu queria só mencionar uma pessoa muito querida, que é a pastora Elisângela, que acenou aí, né? Pastora amada, seja bem-vinda, tá? É uma honra muito grande ter a senhora aqui comigo. Amém. Mas então vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite, aquilo que o Senhor falou ao nosso, né, ao meu coração durante todo este dia. Confesso para você que mesmo, né, louvado seja o Senhor, que nós temos um ministério que é abençoado. Todos os dias nós temos palavras de Deus poderosas que são liberadas sobre as nossas vidas, que nós podemos buscar no YouTube, no Instagram, né? O nosso ministério é rico. Nós temos os nossos pastores e as nossas pastoras amadas que sempre estão ministrando algo aos nossos corações, mas tem dia que parece assim, que você tem o que falar, mas você não sabe o que falar. E hoje eu acordei assim, falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero uma palavra, Deus, que esteja queimando no meu coração, porque você pegar uma palavra, né? É lógico que aqui as palavras que nós ministramos não é nada novo que nós criamos, é algo que nós já ouvimos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, ou até mesmo de palavras específicas que nós ouvimos dos nossos pastores e das nossas pastoras, mas eu sempre gosto de ministrar algo que está queimando no meu coração, que o Espírito Santo de Deus está falando comigo primeiro, né? Porque eu creio que quando você fala algo que Deus ministra na sua vida, tem um peso maior, um peso de glória, uma realidade, do que simplesmente vir aqui e passar um conteúdo, né? Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito aqui é realmente ser edificado e edificar a vida uns dos outros, né? Queria só acenar aqui para minhas tias amadas, tia Dinha e tia Cida,
Bênção para vocês, muito bom ter as senhoras aqui, ter vocês duas aqui, amém? Então como eu estava dizendo, e hoje eu acordei e falei, Senhor, não sei, talvez foi porque ontem foi feriado, né? Aí hoje a terça foi cara, né? Com cara de segunda. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração hoje. Então desde o momento que eu acordei, eu acordo muito cedo, eu falei, Senhor, hoje era uma palavra no meu coração, porque existem coisas que o Senhor tem ministrado na minha vida, né, em diversas áreas, mas eu quero uma palavra que o Senhor fale comigo, né, e aí durante o dia, então, durante a manhã, né, a primeira parte da manhã, eu comecei a meditar a respeito da importância das nossas palavras, né, tanto que nós somos, né, todos os dias, nas circunstâncias que nós vivemos, nós nos deparamos com situações onde nós temos a oportunidade de liberar uma palavra. E essa palavra muitas vezes pode ser uma palavra de vida, como pode ser uma palavra de morte. Uma palavra de morte. E aí o Espírito Santo falou comigo a importância de eu sempre estar conectada com o Senhor, buscando mesmo a presença de Deus, orando em todo o tempo, mesmo ali quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver na minha casa, cuidando dos afazeres, cuidando das crianças, em qualquer lugar que eu estiver, a importância de sempre eu estar conectada com o Senhor, porque somente através do Senhor Jesus é que eu vou conseguir em todo o tempo liberar palavras de vida diante das situações em que eu vivo. E eu creio que não é diferente na sua vida, né? Aonde você está, desde o momento em que você acorda, nós temos a oportunidade de liberar, profetizar a vida. Ou então, infelizmente, decidir profetizar a morte, né? Como diz a palavra do Senhor, há poder, né? A língua, ela tem um poder, um órgão tão pequeno, ela consegue destruir as pessoas, né? Mas hoje eu quero declarar no nome de Jesus que nós vamos nos posicionar como homens e mulheres que decidem todos os dias, diante de qualquer situação, não importa qual seja, nós vamos decidir liberar vida, profetizar vida em todos os momentos. Nós só conseguimos fazer isso com o Senhor. Somente o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é que nos fortalece para que nós possamos liberar a vida. Não pense você que você pode acordar e falar, não, hoje eu vou decidir só falar coisa boa. Hoje eu vou decidir abrir a minha boca só para profetizar a vida. Olha, você pode até tentar, mas vai acontecer em determinado momento do seu dia, em alguma situação que você vai enfrentar, que a sua carne, a sua natureza vai deixar escapar. Porque essa é uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. É uma transformação de dentro para fora. Hoje mesmo eu estava conversando com os meus filhos sobre isso, explicando para eles a respeito, né, do comportamento deles. E aí nós tivemos ali uma conversa até interessante, né, para a idade deles. Eu falei, meus filhos, olha, vocês têm que orar o tempo todo, vocês têm que pedir, Jesus, me ajude, Senhor. Eu não consigo, Senhor, eu tenho vontade de desobedecer minha mãe, eu tenho vontade de bater no meu irmão, eu tenho vontade, Jesus, de gritar, de bater a porta, de jogar os brinquedos no chão, mas eu preciso do Senhor, eu preciso do Salvador. Eu falei com eles, vocês têm que clamar pelo Salvador. Me salva, Jesus, me salva dessa vontade de falar mentira, me salva dessa vontade de desobedecer, me salva dessa vontade de implicar com meu irmão, porque senão vai ser uma transformação momentânea, que é algo exterior, que vai se comportar porque quer receber uma recompensa, no caso, né, colocando aqui o princípio, aplicando na conversa com os meus filhos hoje, eles vão se comportar bem porque eles querem brincar depois da aula, né, é o combinado que nós temos. Mas eu falei, olha, não adianta, uma hora ou outra você não vai dar conta. Então você tem que clamar para que isso seja um estilo de vida, e é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Por isso que nós sempre temos que depender do Senhor em todo o tempo, para que Ele possa nos ajudar, nos salvar das palavras erradas, das palavras de morte, das palavras que ferem. Amém? Então eu deixei hoje
para que você pudesse já estar meditando durante todo o dia aquele texto de Lucas 18, 27, que diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Por quê? Porque às vezes você olha... Quando eu coloquei esse texto, eu não pensei em situações difíceis que nós enfrentamos. Eu pensei mesmo de maneira prática, mostrar para você através da palavra que mesmo que você olhe e pense assim: eu não dou conta de falar só coisa boa. Eu não dou conta, eu fico irritada com facilidade, eu fico irritado com facilidade. Na hora que eu vejo, eu já falei, eu já magoei, eu já me irritei. É impossível, né, ocorrer essa mudança na minha vida. Pois deixa eu te falar, aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Não há nada que seja impossível para Ele. Então o Senhor pode transformar a minha vida e a sua vida, a ponto de a cada dia nós, à medida que nós vamos contemplando, nos aproximando, nos relacionando com o Senhor, Ele vai transformando as nossas palavras, porque esse é o desejo do coração de Deus. E hoje, né, aplicando esse princípio da importância de nós liberarmos palavras de vida, profetizar vida, eu quero meditar com você em 2 textos, 2 exemplos na palavra de Deus, 2 situações onde nós vemos, né, ali a questão do poder da palavra, do liberar a palavra, do profetizar, do falar, que foi assim um divisor de águas no contexto em que as pessoas viveram aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E eu quero aplicar, né, estes princípios, como a gente tem feito toda semana, na sua vida e na minha vida, porque o meu desejo sempre é trazer de maneira simples, né, aquilo que a palavra de Deus tem, a riqueza da palavra de Deus, trazer os exemplos de maneira simples para que você possa se identificar aí na sua casa, com o seu estilo de vida, com aquilo que você vive no seu dia a dia, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela consegue, né? Não importa, nós temos aqui pessoas, né, que estão compartilhando esse momento comigo. Cada um de nós tem um estilo de vida, cada um de nós teve um tipo de criação, vive hoje num contexto de vida, não importa. Estes princípios que são bíblicos, que são da palavra de Deus, eles podem ser aplicados na vida de todos nós, de acordo com a necessidade de cada um, né? E hoje, então, nós vamos meditar sobre isso. E o primeiro princípio que nós, né, o primeiro texto que nós vamos meditar é o texto que está descrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir. Você também você que está aí junto comigo, puder escrever, para quem entrar depois, né, localizar. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, do verso 1 ao 14. É um pouco extenso, mas eu vou ler e eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha só, esse texto é fantástico. Conta, a história do profeta Ezequiel. E deixa eu, mostrar para você, explicar, não tem como nós lermos, mas explicar para você o contexto em que o povo de Israel estava vivendo quando o Senhor liberou uma palavra para o povo através do profeta Ezequiel. O povo de Israel havia sido levado como cativo. O povo estava ali sob o governo, o domínio da Babilônia. O povo havia sido levado cativo, estavam exilados ali na Babilônia. Então eles eram prisioneiros, estavam cativos ali, sob ali o domínio daquele povo ali da Babilônia. E a cidade de Jerusalém estava destruída. E o povo de Israel então estava assolado, estava sem esperança. Estavam, um povo que você vai estudar, quando você lê ali o Velho Testamento, a maneira como o Senhor separou o povo de Israel, as promessas que o Senhor fez ao povo de Israel, como o povo conquistou a terra prometida, o que o Senhor fez, os milagres que o Senhor operou ali na vida do povo. Tudo que aconteceu é uma história fantástica, uma história sobrenatural. E naquele momento, o povo estava então sem esperança, desolado. Como o próprio texto descreve, era um exército, era um vale de ossos secos, era um exército morto, sem esperança. Eles não tinham esperança. E aí então o Senhor usa o profeta Ezequiel para liberar uma palavra para o povo, para trazer então refrigério, para trazer à memória do povo as promessas do Senhor. E nós vemos realmente que depois se cumpriu isso na vida do povo de Israel. Mas o que eu quero me atentar com você nessa noite é a respeito da maneira como o Senhor conduziu o profeta naquela situação. Quando você vai ler o texto, nós acabamos de ler aqui esse texto, Ezequiel, capítulo 37, dos versos 1 ao 14. Hoje nós estamos falando sobre profetizando vida, a importância de declarar vida com as nossas palavras. Mas então, quando você lê esse texto, o que você consegue absorver, extrair aqui da palavra de Deus? Aqui nós vemos que o profeta, ele estava, o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou, conduziu o profeta ali, e ele então teve uma visão de um vale de ossos secos, muito numerosa, era uma superfície, do vale estava repleta de ossos secos, sequíssimos, a palavra de Deus ainda diz. Então o profeta estava vivendo, digamos assim, na pele, ele estava vendo com seus olhos naturais algo que era real, era uma situação de caos, de não haver esperança, de não haver um caminho, não haver luz, ou seja, já estava morto e seco.
Mas o que o Senhor então pede para o profeta fazer? Né? A palavra do Senhor diz assim, o Senhor então mostra para ele e pergunta, por acaso poderão reviver estes ossos? O Senhor faz uma pergunta para o profeta Ezequiel. E a palavra do Senhor diz assim, que o profeta falou, Senhor, tu sabes, tu sabes. Interessante que eu estava meditando, a resposta do profeta Ezequiel foi a mesma que o Pedro disse lá no Novo Testamento, quando Jesus perguntou para ele, né? Perguntou uma vez, perguntou 2 vezes, perguntou 3 vezes. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes de todas as coisas, né? Ou seja, então o profeta estava falando que, Senhor, tu sabes. Se o Senhor falou que pode acontecer, vai acontecer. Então o Senhor fez essa pergunta. E aí o que o Senhor, depois que faz a pergunta, o profeta responde, Senhor, tu sabes. O que o Senhor então manda o profeta fazer? Dá a direção aqui para o profeta Ezequiel. Profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui eu quero atentar com você para um princípio extremamente importante na nossa vida, na nossa vida como homens e mulheres de Deus, que vivemos todos os dias confiados de que nós temos o Cristo habitando dentro de nós e por isso nós somos mais do que vencedores. Aqui o Senhor pediu para o profeta profetizar, e o que o profeta, né? Qual foi a direção do Senhor para o profeta? Ouvi a palavra do Senhor. Então, quando o profeta liberou a palavra, o profeta não disse a sua palavra, mas o profeta liberou a palavra de Deus, porque o profeta estava falando a palavra de Deus. Ele iria começar a liberar a palavra de Deus. Ouvi, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não era a palavra do profeta, mas era a própria palavra de Deus. Era o Senhor quem estava liberando a palavra para que o profeta pudesse declarar, profetizar. E olha, eu e você precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos liberar a palavra de Deus. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Porque quando você ora, você declara aquilo que a palavra do Senhor diz. Aquilo que a palavra do Senhor diz, você está falando a palavra, né? Aquilo que é como se o próprio Deus estivesse falando. É como não é o próprio Deus falando através da minha vida e da sua vida. Você tem o hábito de orar a palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus diante das situações que você vive? E eu não estou dizendo aqui somente nas situações de tribulação, de angústia, de tempestade, como nós já ministramos aqui em outros momentos. Eu estou falando de situações simples, práticas que acontecem em nossa vida, no dia a dia, e que nós temos a oportunidade de profetizar vida sobre aquela situação, mas nós decidimos ou ficamos calados, o que é menos, digamos assim, né, menos pior, se é que pode se dizer assim. Ou então nós abrimos a nossa boca e profetizamos as nossas palavras. Uma situação simples, né? Como eu disse, aqui o profeta estava enfrentando uma situação, uma tribulação. O povo de Israel estava cativeiro na Babilônia. A cidade de Jerusalém havia sido destruída. O povo estava sem esperança. Era um caos. Mas mesmo diante do caos, a palavra de Deus foi poderosa e transformou o caos em bênção. Mas aqui eu quero aplicar em coisas básicas da sua vida. Coisas simples que nós todos os dias estamos sujeitos a vivenciar. Por exemplo, você trabalha o dia todo. Aí você chega na sua casa, nossa, eu tô morta de cansada. Morta de cansada? Quem tá morta de cansada? Ai, nossa, esses meninos meus são tão agitados. Ai, hoje eu tô
com tanta preguiça, tô tão desanimada. Coisa simples. Quem aqui nunca falou isso? Quem aqui nunca abriu a boca e profetizou isso? Pois aqui o Senhor está instruiu o profeta para declarar a palavra. Por isso que o Senhor falou, né? O Senhor disse: profetiza estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então nós temos que aprender a declarar a palavra do Senhor em todo o tempo. Não somente naquelas situações em que nós estamos enfrentando problemas, adversidades, mas nas questões simples. Abrir os seus olhos e declarar, né? Quando você abre os seus olhos, você acorda e fala: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e me regozijar neste dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não me faltará energia para cuidar da minha casa, para trabalhar, não me faltará energia para fazer uma comida, não me faltará alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor que me sustenta. Ou seja, isso é profetizar a vida, Isso que o Senhor instruiu aqui, ouvir a palavra do Senhor. Você vai profetizar e declarar é a palavra de Deus, diante de toda e qualquer situação. Quando você está lá, né, lá no seu trabalho, aí você recebe uma ligação de algum supervisor seu te chamando: vamos lá na sala, vem aqui na sala que eu preciso falar com você. Aí você vai no caminho pensando que: nossa Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nossa, meu chefe, é hoje que ele vai me dar uma advertência. Nós vai falar assim: Senhor, declaro que eu sou filho amado, porque os céus estão abertos sobre mim. Quando Jesus saiu das águas ali, após o batismo, os céus se abriram, uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Eu sou filho amado de Deus, então agora eu vou só ouvir coisas abençoadas. O Senhor é comigo por todos os meus caminhos, aonde a planta dos meus pés pisar, ali eu vou possuir. Eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor. Você já vai orando a palavra, declarando a palavra. E mesmo que porventura aquilo que você vai ouvir não seja algo fantástico, maravilhoso, abençoado, aquilo não vai te abater, porque você já foi fortalecido pela palavra de Deus. Então o primeiro princípio que nós temos que aprender, e olha, eu falo com você diante de Deus, é um grande desafio para nós. É um grande desafio, porque nós já fomos acostumados a falar isso, e nós convivemos com as pessoas no nosso dia a dia, e é tão comum as pessoas liberarem uma palavra de morte, né? Nesse tempo então em que nós estamos vivendo, você não pode nem pensar em tossir, que a pessoa já começa a falar: ih, pelo amor de Deus, hein? Você não tá com Covid, não? Nossa, olha lá, sabe? E aquilo ali vai sujando os nossos pés, vai abatendo a nossa alma. Então você, como homem, como mulher de Deus, você tem que se posicionar e falar assim: eu vou liberar a vida. Não importa a situação, se eu cheguei, a situação vai mudar, porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu carrego Cristo dentro de mim, e onde Cristo está, a paz reina. É assim que tem que ser. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você dentro desse texto é a respeito de você aprender a declarar, a falar a palavra de Deus, a orar a palavra de Deus em toda e qualquer situação. Agora, outro princípio que nós aprendemos aqui com esse texto é que quando, o profeta então começou a profetizar, conforme o Senhor o instruiu, a palavra de Deus fala, o Senhor foi falando: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o espírito e vivereis. Só que no primeiro momento não aconteceu isso tudo de uma vez. A palavra do Senhor diz que o profeta Ezequiel então liberou a palavra, profetizou conforme lhe fora ordenado, do jeito que o Senhor mandou, ele falou. E enquanto ele profetizava, ele começou a ouvir um ruído, o barulho dos ossos se juntando com os ossos, cada osso, no seu osso. Aí depois ele viu os tendões, depois as carnes começaram a crescer, depois se estendeu a pele sobre eles, porém
não havia o Espírito. O que nós aprendemos aqui? Duas coisas que nós aprendemos com essa parte, quando ele libera a palavra conforme, né, a direção do Senhor. Então, uma coisa, o profeta, ele liberou a palavra conforme o Senhor ordenou. Só que não aconteceu tudo, né? Ou seja, o exército não se levantou, aquele exército numeroso, poderoso, não se levantou assim que ele liberou a palavra. E aí o que o profeta fez? O profeta desistiu de continuar profetizando? O profeta começou a declarar que não daria certo? Ah, Senhor, eu acho melhor parar, sabe por quê? Eu estou profetizando aqui, não está acontecendo nada, só os ossos que estão batendo aqui, os tendões, as carnes, mas esse exército não está vivo, não tem espírito nele. Eu acho melhor a gente parar. Ele começou a declarar que não iria funcionar, ele desistiu de abrir a sua boca e declarar não. Ele não fez isso, ele fez exatamente como o Senhor ordenou, né? E aí o Senhor fala o que com ele depois, né? Que ele viu, começou ali os ossos se juntarem, os tendões, a carne, a pele, mas ainda não havia o Espírito. Então o Senhor falou o que com ele? Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Então, no meio do processo, mesmo que o profeta não viu o milagre por completo, ele não desistiu, ele continuou profetizando. Então, como eu disse para você, aqui nós temos 2 pontos. O primeiro é que nós não podemos desistir no processo. Muitas vezes nós vamos declarando a palavra de Deus, vamos declarando, e a situação que está diante de nós não muda. O osso continua ali, mal você vê um ruído. Aqui pelo menos o profeta ouviu um barulho, né? Um ruído de osso batendo. Mas tem situações na nossa vida em que nós não conseguimos ver nada. Tem situações na nossa vida em que nós não conseguimos ouvir nada. Qual que deve ser a minha e a sua postura quando isso estiver acontecendo? Continuar profetizando. Não desistir no meio do processo. Porque Deus vai fazer. Afinal de contas, foi Ele quem pediu. Foi Ele quem prometeu. Não há nada que seja impossível para o Senhor, mesmo sendo impossível para os homens. Não é impossível para o Senhor. Então, o que o Senhor quer que eu e você façamos hoje é continue profetizando a palavra de Deus. Continue declarando a palavra de Deus. Continue profetizando vida. Porque no tempo determinado esse exército vai se levantar. E será um exército numeroso para a glória do Senhor. E todos saberão que foi o Senhor quem fez. Amém? Um outro ponto que a gente aprende com esse contexto aqui, de que ele profetizou e aí começou a juntar os ossos, mas não havia espírito. Então o Senhor virou para ele e disse, profetiza ao espírito. E diga, os 4 ventos aí. Deixa eu ver onde eu tô aqui, que eu me perdi aqui. Filho do homem, profetiza, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui então, o que o Senhor orientou ele? Profetiza que o Espírito virá, que o Espírito vai trazer vida para aqueles ossos, que já estavam ali, digamos assim, o esqueleto formado, o corpo formado, já tinha juntado osso com osso, os tendões já haviam ligado ali, já tinha crescido a carne, já tinha a pele, ou seja, já estava o corpo físico já preparado, mas ainda não havia vida. Então o Senhor fala, olha, agora a hora específica, hora para que o Espírito possa vir e soprar dos 4 cantos e liberar vida sobre estes ossos, Então aqui o que nós aprendemos também? Que nós temos que aprender a orar de maneira específica. Aqui o Senhor falou com ele, olha, tá faltando vida? Então ora para que o Espírito possa trazer vida. Antes você orou para juntar os ossos, para ligar os tendões, não foi assim que o Senhor orientou o profeta? Para crescer a carne, para cobrir a pele. Isso já aconteceu. Então agora ore, declarando que o Espírito soprará e vai liberar vida sobre estes ossos.
Ou seja, o Senhor está aqui nos ensinando. Nós temos que aprender a orar de maneira específica. Orar de maneira específica. Qual é a necessidade que você tem? Tem pessoas que estão passando por alguma dificuldade no relacionamento e ora pra quê? Ora pra mudar de emprego. Não seja específico. O que você está precisando, Senhor? Eu preciso que o Senhor libere, ó Pai, a cura sobre a minha vida, Senhor, porque essa enfermidade não é para mim. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si a minha enfermidade. Há mais de 2000 anos atrás eu já fui curada. Então é ser específico conforme a sua necessidade. Mas em todo tempo, declarando a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus. Profetizando vida. E aqui a vida é a palavra de Deus, porque a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela e o Senhor são um. Como está descrito ali no livro de João, no capítulo 1. Né? O Senhor e a palavra são um. Então a palavra do Senhor é a verdade. Ela é poderosa. E a palavra de Deus na minha boca, ela tem poder. Ela tem poder. Então continue profetizando vida, orando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus em todo tempo, em situações simples da sua vida, em situações corriqueiras do nosso cotidiano, mas também principalmente em situações adversas, em problemas, em tempestades, aqui como o profeta estava vivendo. Declare a palavra de Deus. Não desista no processo, continue profetizando e ore específico. Declare específico. Procure dentro da palavra de Deus algo específico para a sua necessidade. Para a sua necessidade. E declare todos os dias. Declare todos os dias. Declare todos os dias. Declare todos os dias. Eu, de uns tempos para cá, eu tenho aplicado isso na minha vida com os meus filhos. Então, todos os dias de manhã, quando eu vou orar, eu oro a palavra de Deus. Lógico que eu oro específico por algumas coisas na vida de cada um deles, mas eu sempre oro. Falo, Senhor, eu declaro que os meus filhos são rebentos da oliveira ao redor da minha mesa. Eu declaro que eles são como flechas na mão do guerreiro. Eu declaro, ó Deus, que eles estão amalgamados com Cristo, que nada vai separá-los do amor de Deus. Que eles crescem em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, assim como Jesus crescia, e que a palavra do Senhor que é liberada sobre a vida deles vai frutificar a 30, 60 e assim por um, porque eles são uma boa terra. Eu estou orando a palavra de Deus. Tem dia que eu não vejo nada disso, mas eu continuo orando a palavra de Deus, profetizando vida, a palavra de Deus, porque ela tem poder e ela na minha boca tem muito poder. Então, em nome de Jesus, seja um homem ou uma mulher que tenha a palavra na sua boca. Profetiza a palavra em todo o tempo. Continue no processo, mesmo que você não esteja vendo nada com seus olhos naturais. Continue profetizando e seja específico naquilo que você quer receber de Deus. Em nome de Jesus, amém? Porque olha, tudo que nós falamos faz muita diferença na nossa vida. A nossa palavra tem o poder de gerar fé no nosso coração, ou então de minar a nossa fé e nos fazer olhar as coisas de maneira natural. Mas em nome de Jesus não é essa posição que o Senhor quer que eu e você estejamos. O Senhor quer que nós estejamos na posição de vitoriosos, de vencedores. Porque como filhos amados nós somos vencedores. Nós temos que permanecer na posição. Não é você acordar e ficar falando, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou uma super mãe, eu sou uma super esposa, eu sou uma mulher poderosa, eu vou conseguir, eu vou vencer. Você vai vencer? Não, você pode todas as coisas, é naquele que te fortalece. Por que eu e você podemos qualquer coisa? Porque tem alguém que nos fortalece e esse alguém é quem? É Jesus. Então não são palavras positivas, palavras que vão ali. Não, isso é natural. E nós não somos naturais. Quando nós queremos viver a nossa vida baseado em escolhas naturais, o que nós colhemos é natural, coisas naturais. E aí dá errado. Porque a nossa natureza
né? Nossa carne não tem nada de bom. Então nós temos que viver de maneira espiritual e declarar o que? A palavra de Deus. Não é você acordar e falar, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Repita comigo, na frente do espelho, eu consigo, eu sou capaz. Não, isso é natural. Você tem que declarar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu tenho Cristo dentro de mim, eu posso todas as coisas. Hoje eu terei todas as minhas necessidades supridas em Cristo Jesus. Porque Ele supre, né? O meu Deus supre de acordo com a sua riqueza em glória. E porque eu estou em Cristo, todas as minhas necessidades serão supridas. Necessidade de me relacionar com meu marido, com os meus filhos, com os meus parentes, no meu trabalho, na vida da igreja, aonde eu estiver. É isso que nós temos que fazer, declarar a palavra de Deus. Amém? Amém. E para finalizar, eu queria deixar com você um outro texto, como eu disse, para mostrar para você a importância das nossas palavras, de nós enxergarmos as situações e aprendermos a declarar e a liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus. E o texto que eu quero, né, deixar para você, como eu disse, hoje nós vamos compartilhar sobre 2 textos aplicando esse princípio de profetizar vida. E o texto que eu quero deixar está descrito lá no livro de Números, no capítulo 14, Números 13, dos versos 25 a 33. Números 13, 25 a 33. Escreve aí alguém para mim, por favor. Você que escreveu, acho que foi a Karina. Muito obrigada, Karina. Escreve aí Números 13, 25 a 33. Eu quero contar para você a história de um povo que perdeu a bênção, a promessa, a herança, porque profetizou morte. Profetizou o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Isso é muito sério. A palavra do Senhor vai dizer, conta, né, a história do povo de Israel, que o Senhor, de maneira sobrenatural, através ali da vida de Moisés, libertou ali da escravidão do Egito. E o Senhor havia feito essa promessa para Abraão, muito antes de Moisés. O Senhor falou para Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por causa de ti. Eu estou fazendo uma aliança contigo. Eu vou dar para você uma terra boa. Então, desde Abraão, nós vemos o Senhor prometendo e reafirmando o compromisso, a aliança dele com o povo. Então, ele retira ali de maneira sobrenatural, através da vida de Moisés, o povo do Egito, da escravidão. Depois você pode ler a história, está descrita ali no livro de Êxodo. E quando o povo está então ali no deserto, já se preparando para possuir a terra, a palavra de Deus vai dizer que Moisés, direcionado pelo Senhor, separou 12 homens, 12 príncipes de cada tribo, né? São 12 tribos de Israel, eram 12 tribos de Israel. Então o Senhor direcionou para que Moisés escolhesse um homem de cada tribo, para que eles pudessem estar indo àquela terra e espiar a terra, para realmente checar se a terra era boa, se a terra era fértil, o que tinha ali. Né? Porque o Senhor havia prometido que daria a terra para o povo de Israel. Então, a partir do verso 25 de Números 13, a palavra do Senhor diz assim: então Moisés separou 12 homens, enviou aqueles 12 espias para a terra, e depois de 40 dias eles voltaram. E então vieram dar o relatório para Moisés e para todo o povo de Israel do que eles viram. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 25: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram uvas gigantes. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Porque essa era a promessa de Deus: eu darei uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak,
Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Até aí no verso 33, olha só. Aqui nós vemos a passagem do povo de Israel, então voltando, depois de ficar ali espiando a terra por 40 dias, eles vieram e declararam que um relatório natural. Olha, a terra é boa. Mana, leite e mel, os frutos estão aqui. Só que o povo que mora naquela terra é poderoso demais, é numeroso demais, as cidades são fortificadas, ou seja, nós não vamos conseguir vencer aquele povo, nós não vamos conseguir lutar contra eles, nós não vamos possuir a terra. E a palavra de Deus diz que eles infamaram, ou seja, eles murmuraram, eles infamaram, eles falaram, profetizaram morte, contrário àquilo que o Senhor disse. Quem disse para o povo que iria entregar a terra nas mãos do povo? Foi Deus. Deus falou: eu vou dar essa terra para vocês. Então aqui esse povo, esses 10 espias, eles decidiram profetizar a morte, não profetizaram a vida, não declararam aquilo que a palavra do Senhor havia dito, de que ele iria dar ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. E eles perderam a herança, porque quando você vai estudar sobre a história do povo de Israel, você pode continuar lendo os próximos capítulos, a palavra de Deus diz que nenhum daquele povo, nenhum deles entrou na terra prometida, somente Josué e Calebe, né? Que possuiu a terra, todos morreram no deserto, porque eles duvidaram da palavra de Deus. Olha, em nome de Jesus, não duvide da palavra de Deus, não duvide daquilo que o Senhor diz a seu respeito, aquilo que a palavra de Deus diz. Aprenda a declarar e a crer na palavra do Senhor, porque o povo aqui, porque decidiu olhar o natural, olhar a circunstância, realmente havia homens fortes ali, mas o Deus que abriu o mar, alguém aqui já abriu o mar? Alguém aqui já viu alguém abrir mar? Não. Alguém aqui já viu cair comida do céu, literalmente? Não. Um Deus que abriu o mar, que matou o exército de Faraó, o Deus que durante o dia ia como, né, uma nuvem para cobrir o povo, e à noite ele vinha numa coluna de fogo, o Deus que mandou comida do céu para sustentar o povo. É o mesmo Deus que iria entregar a terra para eles, mas porque eles duvidaram e abriram a sua boca e difamaram, eles não herdaram a promessa. Olha, no nome de Jesus, hoje eu quero ser como Calebe para você, na sua vida. A palavra de Deus diz que Calebe, na hora que viu eles falando esse monte de coisa contrária à palavra, o que Calebe falou? Eia, para, tipo assim, para com isso. Vamos subir e vamos possuir essa terra. Subamos e possuamos. O Senhor vai entregar essa terra nas nossas mãos. Hoje eu quero ser como Calebe na sua vida. Em nome de Jesus, pare de declarar coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Aprenda todos os dias a profetizar a vida. Profetizar a vida. Abrir a sua boca para declarar palavras de vida. A palavra de Deus que é viva, que é poderosa. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Não ser, que nós possamos decidir todos os dias da nossa vida não ser como aqueles 10 espias que decidiram olhar o natural e por causa disso perderam a herança. E olha, eu quero finalizar deixando um versículo para você. O Senhor falou comigo hoje, porque é um grande desafio para nós enquanto homens e mulheres de Deus, permanecer nessa posição de abrir a nossa boca e declarar palavras de vida, abrir a nossa boca e profetizar a palavra de Deus. Mas mesmo que seja um grande desafio, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós já estamos na posição de vencedor. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós vai nos fortalecer todos os dias para que nós possamos abrir a nossa boca. Talvez você que está aqui agora ou você que vai me ouvir depois, não seja essa a sua realidade hoje. Talvez hoje mesmo, agora mesmo, você abriu a sua boca e declarou uma palavra contrária à palavra de Deus, profetizou algo que é tudo menos vida. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse texto está lá em Filipenses 3, dos versos 13 e 14. Sabe o que o Senhor diz para mim e para você hoje? Esquece do que passou. Começa a partir de agora. Se posicione hoje. Decida hoje no seu coração: eu vou profetizar vida em todo o tempo. Sabe por quê? Porque não há nada impossível para Deus. Deus pode, quer e já transformou a sua vida. Você tem que se apropriar, porque o Cristo que habita dentro de você já fez todas as coisas que eram precisas ser feitas. Agora eu e você temos que descansar e tomar posse de quem nós somos em Cristo Jesus e olhar para Cristo. Olhar, né? Muitas pessoas falam: segue a vida, olhe para frente. Não, nós olhamos é para Cristo. Esquece, sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. E mesmo que talvez alguma palavra que você já liberou sobre a vida de alguém, né? E muitas vezes nós fazemos isso com aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? Os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos. E as palavras ferem, as palavras marcam. Mas deixa eu te falar, Deus é o Deus do impossível. Eu declaro que hoje nós vamos nos posicionar em fé. E as coisas que para trás ficaram. A partir de hoje eu vou semear a palavra de Deus, eu vou liberar a palavra de Deus. E a semente da palavra de Deus é mais poderosa de qualquer semente de morte, do que qualquer semente de morte. E a palavra de Deus vai cair no coração de todas as pessoas que andam comigo, que convivem comigo, e vai minar a semente de morte que porventura esteja no coração daquela pessoa. Porque Deus é poderoso, Ele é o Deus do impossível e Ele pode. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para o Senhor. Então a palavra para você nesta noite é: esquece do que passou. Decida a partir de hoje se posicionar em fé, olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Qual é o alvo? Liberar a vida, profetizar a vida, declarar a palavra de Deus todos os dias, em todo tempo. Não desistir no processo e orar de maneira específica, e não difamar, e não murmurar, e não reclamar, mas profetizar a vida de Deus que existe dentro de você. Amém? Deixa eu orar aqui que eu tenho somente 1 minuto. Pai, muito obrigada pela Tua palavra que foi liberada nesta noite sobre as nossas vidas. E eu quero declarar que essa palavra veio como um bálsamo aos nossos corações. Toda acusação na nossa mente, dizendo que nós já marcamos de maneira negativa aquela pessoa, porque nós já liberamos palavra de morte sobre a vida dela, que não tem jeito mais, eu quero remover agora no nome de Jesus e declarar que a Tua palavra é viva, é poderosa, e o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim, eu não tenho o poder de ir lá e remover aquela semente, mas o Senhor pode. Eu quero declarar que a Tua palavra na minha boca, liberada a partir de agora, sobre o meu marido, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a igreja, sobre todas as coisas, a palavra de Deus liberada, a semente da palavra, ela vai crescer naquela terra que ela for semeada, e ela vai fazer com que aquela
semente ruim seja amortecida e eliminada, porque a tua palavra tem todo o poder. E eu declaro refrigério, declaro descanso ao coração de cada homem, cada mulher que está aqui nesta noite. E eu declaro que pela fé nós nos apropriamos da tua palavra e posicionamos hoje em fé, declarando no nome de Jesus que vamos profetizar vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz.